Olá, viva, como vais? Viva, para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva. Viva Mariana Videira, como está? Olá, Tudo bem? tudo bem, obrigada. Hoje temos a Mariana Videira, uma designer gráfica de formação inicial, mas que desde sempre nutriu uma grande paixão pela área desportiva e que, por esse motivo, empreendeu um processo de desenvolvimento pessoal, procurou formação na área do desporto e é, atualmente, e já há alguns anos, personal trainer e instrutora de fitness. É assim, Mariana? É isso mesmo, Tiago, está certíssimo. Não podia dizer melhor. Muito bem. É isso. Tivemos recentemente o Dia Mundial da Atividade Física, a 6 de Abril. Os portugueses praticam desporto ou ainda estão algo sedentários? Qual é a sua percepção enquanto professora e instrutora na área desportiva? Eu acho, na minha perspectiva profissional, que o desporto está a ganhar terreno, acima de tudo aqui a parte do exercício físico concretamente, não tanto necessariamente a questão do desporto, mas mais pelo exercício físico, a atividade física. Acho que cada ano que passa, estamos realmente a tornar-nos um bocadinho menos sedentários. Ainda assim, os números falam por si, há muitos estudos publicados com estes números. A população, a percentagem de população sedentária ainda é bastante alta, ok? Portanto, isto também tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com hábitos culturais, hábitos alimentares, enfim, uma série de questões. Acha que no nosso país essa questão cultural poderá também, na realidade, traduzir um bocadinho uma certa atitude que as próprias instituições têm em relação à prática desportiva, isto é, não fomentando, não incentivando, não vendo uma política clara de incentivo ao desporto? Sim, sem dúvida, e isso começa logo na infância, logo, não é? Logo mal nascemos, começamos o processo escolar começa logo aí, porque realmente não há um grande investimento da parte das escolas, em geral, na formação das crianças a nível de atividade física. É claro que existe a educação física e existem programas que complementam aqui com um bocadinho de motricidade infantil e tudo mais, mas não é suficiente e aquilo que existe é pouco, ok? E é visto ainda como aquela disciplina que está ali para fazer currículo, mais nada. Exato, okay? exato. Infelizmente mesmo, infelizmente, porque eu acredito vivamente que se desde a infância se incentivesse mais à prática desportiva e fosse visto mais como algo que é quase obrigatório na nossa vida, acredito que nós seríamos todas pessoas muito menos sedentárias, não é? Porque os hábitos seriam diferentes. E acha, portanto, para esta transformação de mentalidade, que seria altamente desejável, deveríamos privilegiar precisamente essa faixa etária dos mais jovens, ou acha que é uma necessidade transversal e, portanto, poderíamos ou deveríamos focar-nos desde tenra idade e até aos mais velhos? Eu acho que nos deveríamos focar em todos os espectros etários, ok? Eu acho que isso é super importante, porque é claro que são as crianças que vão definir os hábitos da manhã, mas também os pais também precisam de mudar esses hábitos, não é? Os pais, os avós, etc. E aí eu acredito que, pronto, passa, claro, pela parte da escola, obviamente, pela educação, mas na parte dos adultos e dos idosos, vá no caso, acho que o que está aqui mais em falta é a desvalorização que é dada a tudo o que tem a ver com o exercício físico, em Portugal concretamente, nos outros países não posso falar, mas aqui no nosso país é assim, porque acredito que realmente há pouca valorização, a começar pela forma como o personal training é visto, ainda é um luxo, por exemplo, que não devia ser, porque o personal training no fundo,
não me quero comparar, obviamente, a um médico, não é diferente, mas ainda assim é uma área da saúde, ok? O personal training está dentro deveria estar dentro da área da saúde, e infelizmente não está em muitos aspectos. Aos nossos olhos está, como é óbvio, nossos profissionais, mas isto depois faz com que as próprias pessoas, o próprio povo, não olhe para o exercício físico como algo que faz parte da saúde. Então é preferível ir ao médico do que ir treinar para curar um problema ou para prevenir um problema do que fazer exercício físico. Esta mentalidade ainda existe. Okay? Mas se as pessoas desde tenra idade já praticassem exercício, tivessem uma atividade regular, atividade física regular, moderada, intensa, moderada, o que quisessem, mas moderada no mínimo, não seria preciso, tenho a certeza, isso garantidamente, nem metade dos medicamentos dos problemas que temos hoje em dia relativos a doenças, não é? Claro. Patologias. Sem dúvida. E tem notado uma maior procura por parte dos mais velhos e até dos idosos? Uma maior procura pela prática desportiva? Sim, isso é muito interessante, e acho que isso também veio agora um bocadinho com a pandemia. Sim, tenho notado um aumento da procura na população mais idosa. Algum cuidado que ache necessário esta população, especificamente falando dos mais velhos, enfim, algum cuidado que deva ter antes de iniciar a prática desportiva? Por exemplo, aconselha avaliação médica desportiva? Sim. Por regra geral, sim. Se for uma pessoa saudável, sem qualquer tipo de patologia, não vejo necessidade para isso, ok? Embora ainda assim, muitas vezes as pessoas nos dizem que são saudáveis e não têm problemas nenhums e depois vai saber e tem, não é? Pois, exato. Daí ser importante fazer esta avaliação. E o treino, acha que deve ser acompanhado por um treinador? Um coach, um PT, como se costuma dizer, um personal trainer, não é? Sim, especialmente nesta fase da vida da pessoa, acredito que sim. Noutras fases há mais a opção de ter um acompanhamento mais personalizado ou não, ok? Pode fazer mais ou menos sentido, embora faça para mim, obviamente, sempre sentido. Mas na fase idosa, sem dúvida, porque um idoso já perdeu à partida algumas capacidades, ok? E isso é inevitável, não interessa se exercita muito, se não, vamos perdendo, é inevitável. E, portanto, aí é importante ter um acompanhamento, porque se imagina um idoso ir-se pôr numa aula de grupo, por exemplo, que já perdeu um bocadinho o equilíbrio, aqui a parte da estabilidade. Até para a própria segurança do praticante, do novo praticante de desporto, não é? Exatamente. Conhecer os seus limites e o PT, o personal trainer, poderá ajudar nesse processo, não é? Agora, falando agora um pouco mais sobre saúde mental, na sua prática profissional como instrutora? Na minha prática realmente não vejo, não se fala muito sobre isso, nem há muitas, pelo menos eu não apanhei muitas pessoas com problemas aqui mais de depressão, né? Nada disso. O que há é, obviamente, ansiedade, stress, esse tipo de questões, há muito, aliás, quase toda a gente está sob ansiedade e stress, infelizmente, não é? E qual é a sua percepção sobre o impacto desses problemas de saúde mental, desse stress, por exemplo, desse contexto da cidade em que as pessoas vivem, na vida das pessoas e até na própria prática desportiva, no seu rendimento no desporto? Tem uma grande influência, tanto a nível positivo para elas, como negativo para o treino, não é? Para elas também. Ou seja, faz com que deixem de treinar com muito mais facilidade, okay? Isso é logo a primeira coisa. Faz com que aqueles treinos iniciais quase por vezes nem aconteçam e depois isso cria uma descontinuação e a falta de adesão. Maioritariamente é isto, não é? Depois temos as questões positivas, que melhora radicalmente. Se a pessoa conseguir ultrapassar aquela fase inicial e conseguir começar a sentir o benefício,
aí, claro, só tem coisas boas a acrescentar o exercício físico à vida daquela pessoa. Portanto, diria que considera a velha máxima mente sã, corpo são, uma realidade efetiva. Efetiva, sem dúvida. Muito bem, Sem muito dúvida. bem. Portanto, o exercício, na sua opinião, de facto, pode ser útil até na prevenção da doença mental. Sim, 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 sem dúvida que sim. Eu já vivi isso na minha prática profissional, Uhum. com clientes meus, com pacientes meus, que beneficiaram imenso mesmo, ou seja, pessoas que começaram super desmotivadas, mesmo a nível pessoal, sentiam-se em baixo, sentiam fraca autoestima, muita ansiedade, muito stress por causa do trabalho, por causa dos filhos, por causa da vida, do marido, periquito, o que for. e eram pessoas que realmente tinham fraca autoestima, não é? Não viam-se ao espelho, não gostavam do que viam, até a própria postura corporal, depois há uma série de coisas que a pessoa começa a reparar, não é? Isto também se estuda dentro da parte da psicologia no exercício físico. A própria a postura corporal era completamente diferente quando começaram do que mais para a frente, mais fechadas, cabeça para baixo, sem confiança nenhuma nelas próprias. E o exercício físico ajudou-as drasticamente, é tipo da noite para o dia mesmo. Portanto, é engraçado. Portanto, considera que o desporto tem um impacto positivo não só na prevenção da doença mental, portanto, é promotora de saúde mental, mas também no doente com uma perturbação mental, um contexto de ansiedade, etc., poderá beneficiar, de facto, poderá adquirir benefício pela prática regular de exercício. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aqui não bate só a questão do exercício puro e duro. Há toda uma parte química, né? Uma componente química que acontece num processos químicos que acontecem no nosso corpo, Uhum. na prática do exercício físico, a nível hormonal, que contribuem drasticamente para essa sensação de bem-estar, a libertação de endorfinas, hormonas das endorfinas, por exemplo, aumenta drasticamente a sensação de bem-estar e de recompensa. E isso é, acima de tudo, aquilo que faz a pessoa sentir-se bem quando faz desporto ou exercício físico e ok? Pós-treino. Muito bem. É incrível mesmo. Essa parte é incrível, como o nosso corpo é tão espetacular e é capaz de produzir algo que nos faz sentir tão bem naturalmente, não é? É esse o segredo do bem-estar que resulta após o treino, que todos nós Sim, vamos sentindo. Portanto, sim, tem é o aquilo substrato que tanto se químico, não é? fala. Essa Aquilo que tanto se explicação. fala. Muito É bem, isso que mesmo. interessante. Falando agora desta realidade que nós infelizmente vivemos, tivemos a pandemia, felizmente está a melhorar. Sabemos que a pandemia levou a longos períodos de confinamento. Conseguiu motivar os seus alunos a manter a prática desportiva ou foi difícil, isto depois no desconfinamento? Foi desafiante. Ok. Foi bastante desafiante. Eu acho que posso falar por qualquer profissional da minha área. As pessoas estavam mais preocupadas, estavam limitadas na sua prática desportiva, Por evitavam contacto, seria isso? uma série de razões. Durante portanto, os confinamentos, as pessoas ficaram em casa, ponto. E isso levou a uma série de problemas. E aqui bate o stress, bate a ansiedade, fraca autoestima, fraca motivação, fraca confiança, autoconfiança. E isso, é assim, por exemplo, aquilo que nós estávamos a falar há pouco do valor que é dado em Portugal ao personal training, é do género, ok, eu vou ter, mas qualquer coisa que aconteça aqui, mesmo a nível psicológico, se eu começar a falhar, se não começar a apetecer, é ponto assente que eu salto fora, pronto, é logo. E é assim que funciona, infelizmente, ok? E o que é que acontece? Na pandemia as pessoas ficaram em casa, começaram a ficar mal, não é? E aquilo foi só uma desculpa para, ok, então agora tchau. Uhum, Que é mesmo assim. E, portanto, houve essa parte das pessoas que não estavam, digamos assim,
com uma adesão já por si só, fora a pandemia, fantástica, e que depois, durante o confinamento, desistiram. E depois houve algumas, muito poucas pessoas, pacientes meus, que ficaram. Okay? E acha, portanto, eram que os pessoas hábitos... que já tinham uma rotina de treino estabelecida, que já praticam há muitos anos, que não conseguem já viver sem, não é? Porque conseguem ver o benefício. Mas acha que, na generalidade, os hábitos desportivos dos portugueses mudou, efetivamente? Isso mudou, e a razão principal que eu acredito ser é o facto das pessoas terem ficado mais paradas, né? Mais paradas significa também mais em baixo, psicologicamente falando, e, portanto, em baixo de forma física. ainda não retomaram a dinâmica que tinham, no fundo. Sim, mas ao mesmo tempo, durante a pandemia, houve também um ligeiro, apesar de se ter visto muita coisa por aí, houve um ligeiro aumento da atividade física, ok? Mas mais no sentido mais de grupo, ok? Dinâmicas mais de grupo, que as pessoas, lá está, tinham sede quase de estar com outras pessoas e encontraram aqui nas aulas online, em grupo, uma boa forma de saírem dessa bolha. Interessante agora o que diz, porque realmente, no fundo, isto as novas tecnologias, de alguma forma, ajudaram um pouco a quebrar a barreira que a pandemia impôs com os confinamentos, não é? Portanto, a barreira de socialização das pessoas, e até facilitou, Sim, no fundo, é irónico, não é? Portanto, até facilitou um pouco enfim, o espectro do sofrimento mental, da doença mental. Mais uma vez vai depender um pouco do tipo de pessoa, não é? Embora aqui, falando aqui da questão social, o que acontece normalmente quando as pessoas já estão a entrar numa fase depressiva é que isolam-se do mundo à volta delas. E nesse sentido pode ser interessante as aulas de grupo, aulas em grupo, ok? Ou desportos coletivos. Aqui também, pronto, falamos de desporto e exercício físico. Porquê? Porque obviamente vai obrigá-las a criar dinâmicas com outras pessoas, saírem fora dessa zona de conforto, não é? Que na verdade é tão desconfortável. Embora para outras pessoas possa fazer sentido o treino personalizado, porque também há uma componente motivacional muito grande, e eu até costumo dizer, e acho que qualquer colega meu pode dizer isto, que nós somos quase psicólogos. Para além de profissionais de exercício físico, fazemos uma parte de psicologia muito grande, porque as pessoas vêm ter connosco ao mesmo tempo que estão em sofrimento, não é? Porque elas estão a treinar, elas estão em sofrimento, estão em stress físico, elas também vêm com problemas, e é no treino que muitas, não são todas, obviamente, que muitas aproveitam para falar dos problemas, soltar tudo cá para fora, que é mesmo assim, em todos os sentidos, tanto a nível físico como mental. E isso, só por si só, ajuda-as bastante a ultrapassar os problemas, a relativizar, a deixar lá para trás. Interessante essa sua imagem, muito interessante. E se pensarmos, por exemplo, isto só a título de curiosidade, no momento do treino, na altura do dia, será mais recomendado praticar desporto ao início ou ao final do dia? Tiago, isso aqui já saíram alguns estudos nesse sentido também, embora ainda não haja nada concreto, e também não acredito que vá haver, porque vai depender sempre muito de cada um e acima de tudo da necessidade que a pessoa tem. Não há uma solução universal. Não há, eu não acredito que haja. Já saíram estudos que dizem que a prática de manhã é a melhor altura do dia e tudo mais, mas sinceramente eu pessoalmente também gosto de treinar de manhã, tenho imensos pacientes meus que gostam de treinar de manhã e preferem, e realmente se for a um ginásio às 7 da manhã normalmente estão cheios, mas existem várias razões para isto acontecer. Uma delas é o facto das pessoas a seguir terem que ir trabalhar, então arranjam ali uma forma de conseguirem treinar sem interferir muito com a vida delas e
conseguindo treinar, não é? Que acima de tudo é esse o grande objetivo. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Mas pode fazer sentido também para a pessoa treinar a hora do almoço, e é melhor isso do que tentar treinar de manhã, porque se a treinar de manhã não vai funcionar para ela. Claro. Ok? Portanto, eu acho que isso aí, embora possamos dizer que para umas pessoas é mais agradável, ok? Por uma questão simplesmente de hormonal, por exemplo, não é? Uhum. De treinar de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas no fim de contas, o que importa mesmo é a junção entre o agradável e a necessidade que a pessoa tem, não é? Portanto, se dá mais jeito ou não. Uhum. Deve a pessoa procurar dentro de si aquilo que lhe fará mais sentido. Faz mais sentido, sim, Exatamente. sem dúvida, porque pouco é mais, ok? Eu digo sempre isto, é melhor pouco que nada. Então, nesse sentido, temos que arranjar estratégias para podermos, nem que seja, fazer esse pouco. Eu acho que esse é um ótimo pontapé de saída para terminarmos a nossa conversa, que está a ser muito interessante, Mariana. Sim, sem dúvida. De facto, reconhecendo-se a prática da atividade física como, enfim, determinante da saúde física e mental, como temos conversado, o que é que falta fazer para convencer os mais céticos a priorizar o desporto, a organizar o seu tempo, dedicando-lhe uma parte do seu dia? Portanto, o que é que nós podemos fazer ou transmitir aqui aos nossos ouvintes para os incentivar de facto, Eu acho que praticar desporto? a mensagem principal é começar. Eu sei que Primeiro não é muito motivador, mas é verdade, a verdade é mesmo esta, é começar sem medo, sem barreiras, sem nada, ok? Com o que se tem, com o que se tem lá dentro, porque o começar vai catapultar, okay? Vai fazer com que a pessoa catapulte muito rápido. Mas, acima de tudo, o que eu acho é, se queremos entrar aqui numa questão mais de estratégia, não é? Uhum. Acho que é importante a pessoa definir qual é que é a possibilidade da mesma em termos de horários, em termos de frequência semanal, em termos de localização, falarmos do ginásio ou do clube desportivo, ou o sítio onde vai ter treinos, etc. E em termos também familiares, como é que funciona melhor, se é a meio do dia, se é de manhã, se é ao final do dia, se é antes de ir pôr os miúdos à escola, se é depois, enfim. Portanto, ver todas estas questões e perceber como é que a vida da pessoa dá para poder fazer aquela prática. Depois, a questão financeira, claro, é super importante, mas aqui olhar para a questão financeira de uma forma como nós olhamos a quem vai ao médico. É que é mesmo assim, não é? Porque por vezes vamos ao médico por tantas situações que já estão criadas em nós, não é? Que já não há algo a fazer, mas sim, mas se calhar se tivéssemos praticado exercício durante uma tenridade, já há muito tempo atrás tivéssemos começado, se calhar não teríamos chegado àquele ponto. Então, vamos olhar para o exercício físico como algo preventivo, ok? É preventivo de doenças e patologias. Portanto, aqui o investimento é nesse sentido, ok? O investimento é mais ainda do que no médico, não é? Porque no médico nós vamos tratar, nós não vamos muitas vezes prevenir. Portanto, aqui, as possibilidades da pessoa, a questão financeira, o tempo, etc. Depois as questões mais motivacionais, perceber o que é que se adequa melhor àquela pessoa, não é? Ou seja, se é o personal training, se é as aulas de grupo, se é algum tipo de desporto em específico, e isso é muito, muito importante. Okay? Aliás, eu podia fazer ao contrário, porque esse é o primeiro ponto, antes de tudo, que é perceber o que é que a pessoa gosta de fazer. Porque se ela for fazer uma coisa que não gosta de fazer, provavelmente vai deixar de fazer muito rápido. Não vai correr bem. Não vai correr bem. Não vai muito bem, Mariana. Portanto, fico com duas ideias muito importantes. Antes de mais, começar. E depois de começar, mais vale pouco que nada. E, portanto, é isso mesmo. passo a passo, vamos conseguindo implementar uma rotina tão importante como a prática desportiva regular, para prevenir saúde física e mental. Para promover, aliás, saúde física e mental.
Muito obrigado, Mariana, pela conversa muito interessante, pelas dicas. Obrigado, Tiago. Obrigadíssimo pelo convite. Foi muito um bom. prazer. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado, Estar aqui Mariana. consigo. Obrigado a quem nos esteve a ouvir. Aproveito para vos convidar a seguir-nos aqui ou em www.vivaparaladadepressão.pt, onde encontra informação, notícias e dicas relevantes sobre saúde mental, sem dramas nem preconceitos. E na próxima semana, não perca, novo podcast. Até lá, viva para lá da depressão. Viva, viva, olá, viva, como vais? Viva para lá da depressão. Yeah! Viva, 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 viva.